Boa tarde, alunos dos terceiros anos do Vespertino da disciplina de Língua Inglesa da Escola Estadual Sebastião Gugel. Vamos dar continuidade ao que nós começamos da unidade 1 na semana retrasada. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 22. Página 22. Só lembrando que nós estávamos trabalhando um texto que falava sobre doação de órgãos. E o autor do texto dizia que para cada órgão dele, depois que ele morresse, podia doar para determinado tipo de pessoa que estivesse precisando. E é uma grande oferta de amor, o texto fala, de solidariedade e de bondade com o próximo. A gente vai continuar falando sobre ele agora. Vamos pular um pouquinho os dois primeiros itens aqui da página 22. Vamos direto para false cognates, falsos cognatos. Porque a gente tem muito conteúdo ainda para chegar. A gente tem que chegar no conteúdo gramatical hoje. Então, false cognates, falsos cognatos. Todo mundo achou aí? Na metade da página. False cognates, falsos cognatos. The words in bold look similar to other words in Portuguese, but their meanings are different. As palavras em negrito parecem similares a outras palavras de português, mas seus significados são diferentes. In your notebook, write down the options that correspond to their true meanings in Portuguese. No seu caderno, escreva as opções que correspondem a os verdadeiros significados em português. Então, em outras palavras, falsos cognatos são palavras que se parecem com a língua portuguesa, mas eles têm um outro significado. A gente já viu os cognatos, que são palavras que se parecem e que são aquilo que parecem. Tem o mesmo significado em inglês e português. Nos falsos cognatos, as palavras até parecem, mas elas não são aquilo que parecem. Tem um outro significado. Então vamos ver aqui essa frase do texto e nela estão contidos dois falsos cognatos. If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses, and all prejudice against my fellow men. Se você pode enterrar alguma coisa, faça com meus defeitos, minhas fraquezas e todos os preconceitos contra meus semelhantes. Se você pode enterrar alguma coisa, faça-o com meus defeitos, minhas fraquezas e todos os preconceitos contra meus semelhantes. Letra A. Fault, que está destacado aí no início da frase. Fault parece com faltas, né? Mas é defeitos. Então, vocês marcam a segunda bolinha aí. Defeitos. B. Prejudice. Prejudice se parece com prejuízo, né? Mas é preconceito. Então, vocês marcam aí em preconceito. Continuando aqui, a gente vai ver os significados das palavras. In other words, em outras palavras. Use your notebook to transcribe the statements below, completing them with the words or phrases in the box. Você vai completar as palavras que estão faltando aí, da A a F,
significados que estão dentro desse quadrinho bege. Eu vou dizer o significado e depois vocês vão completar à medida que eu for traduzindo, ok? Fellow man. Fellow man é o meu semelhante. Fellow man, semelhante. Fellow man, semelhante. Próximo pontinho. Faults and weaknesses. Defeitos e fraquezas. Faults and weaknesses. Defeitos e fraquezas. Próximo ponto. Deaf girl. Significa garota surda. Deaf girl. Garota surda. Próximo. Kind deed. Kind deed é uma boa ação. Kind deed, boa ação. Crippled child. Criança paraplégica. Crippled child. Criança paraplégica. E o último ponto. The living and the dying. A vida e a morte. A vida e a morte. The living and the dying. Agora nós vamos completar com essas palavras que nós acabamos de traduzir. Letra A. A is not able to walk. Não é capaz de andar. Não é capaz de andar. Vai ser crippled child. A crippled child is not able to walk. Uma criança paraplégica não é capaz de andar. B. My, minha ou meus, minhas, are the bad parts of my character. São as partes ruins do meu caráter. São as partes ruins do meu caráter. Então, aí vai ser faults and weaknesses. My faults and weaknesses are the bad parts of my character. Meus defeitos e minhas fraquezas são as partes ruins do meu caráter. Letra C. My, minha ou meu, is another person like me. É uma outra pessoa como eu. É uma outra pessoa como eu. Vai ser fellow man. Meu semelhante é uma outra pessoa como eu. My fellow man
is another person like me. D. Is something good you do to help other people? É alguma coisa boa que você faz para ajudar outra pessoa. Alguma coisa boa que você faz para ajudar outra pessoa. Vai ser kind deed. Uma boa ação. A kind deed is something good you do to help other people. Uma boa ação é alguma coisa boa que você faz para ajudar outra pessoa. Letra E. Cannot hear. Não pode ouvir. Cannot hear. Não pode ouvir. Vai ser a deaf girl. A deaf girl cannot hear. Uma garota surda não pode ouvir. E por último, F. Nurses and doctors work in hospitals busily occupied with. Enfermeiras e médicos trabalham em hospitais muito ocupados com. Sobrou the living and the dying. A vida e a morte. Então vai ficar Nurses and doctors work in hospitals busily occupied with the living and the dying. Muito ocupados com a vida e a morte. Vamos prosseguindo aí para a página 23, a segunda parte, ok? A parte que tem aí word formation. Word formation, formação das palavras. Sufixos less and ness. Sufixos less e ness. 1. Observe the meaning of the suffix less in the adjectives in bold. Observe os significados dos sufixos less nos adjetivos destacados. Both sentences can be found in the text on page 19. Ambas as sentenças podem ser encontradas no texto da página 19. Then choose the appropriate options to complete the statement. Então, escolha as opções apropriadas para completar os espaços. Ou melhor, as assertivas. Então, nós temos o primeiro aí. Nothing but endless days of pain. Nada exceto dias sem fim de dor. Nada exceto dias sem fim de dor. E o segundo. Someday a speechless boy will shout. Algum dia um garoto mudo irá gritar. Então, endless significa sem fim e speechless significa sem fala. Então, endless means, letra A, endless means. Sem fim significa seeming to be at an end, que parece estar no final, ou seeming never to finish, que parece nunca acabar. Então, endless, aí de sem fim, é que parece nunca acabar. Seeming never to finish. B. Speechless means mudo, significa without the ability to speak, sem a habilidade de falar. Speechless means without the ability to speak, sem a habilidade de falar. Letra C. We add the suffix less to some nouns when we want to form.
Nós adicionamos o sufixo less para alguns nomes quando nós queremos formar verbs meaning without, not having, verbos que significam sem ou não tem, adjectives meaning without, not having, adjetivos que significam sem ou não tem, ou adverbs of manner, advérbios de modo. Vai ser o segundo pontinho. Adjectives meaning without, not having. Como, por exemplo, infinito. Infinito é um adjetivo e mudo é outro adjetivo. Então, less significa without, sem ou não tem. Adjetivos que significam sem ou não tem. Segundo pontinho. 2. Now observe the meaning of the suffix "ness" in the nouns in bold. Agora nós vamos observar o sufixo "ness" nas palavras destacadas. They can also be found in the text on page 19. Eles podem ser encontrados no texto da página 19. Then choose the appropriate options to complete the statements. Então, escolha as opções apropriadas. Então, let it be my faults, my weaknesses, and all prejudice. Leve meus defeitos, minhas fraquezas e todos os preconceitos. E no act of kindness is ever wasted. Não agir com bondade é uma perda de tempo. Letra A. My weaknesses means. Minhas fraquezas significam. My faults and the faults. Meus defeitos. Ou my weak points. Meus pontos fracos. My weak points, né? Meus pontos fracos. Minhas fraquezas. B. An act of kindness means. Um ato de bondade significa a type of wrong behavior, um tipo de comportamento errado, ou a kind action, uma boa ação. Um ato de bondade é uma boa ação, né? Segundo pontinho. C. The suffix less is not to be confused with the suffix ness, which is added to some adjectives to form. O sufixo ness, ele é adicionado a alguns adjetivos para formar abstract nouns, nomes abstratos, como fraqueza e bondade. Página 24. Vamos direto para Language Study, estudo da linguagem. E hoje nós temos o nosso ponto gramatical, que são as conditional sentences. Em português, um exemplo de conditional sentence é, por exemplo, se eu estudar bastante, eu passarei no Enem. Então, é uma condição para que uma coisa aconteça que eu faça outra. Então, se eu estudar bastante, eu passarei no Enem. Language Study. Conditional sentences. 1. Observe the structure of these sentences. Observe a estrutura dessas sentenças. Taken from the text on page 19. Retirados do texto na página 19. Paying close attention to the verb tenses in bold. Preste bastante atenção aos tempos verbais destacados. Then choose the correct options to complete the statements in your notebook.
Então escolha as opções corretas para completá-las no seu caderno. If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses, and all prejudice against my fellow men. Se você deve enterrar alguma coisa, faça-o com minhas fraquezas, com meus defeitos, minhas fraquezas e todo preconceito contra meu semelhante. Então aí nós temos if you must bury, se você quer enterrar alguma coisa. E depois, if by chance you wish to remember me, do it with a kind deed or word to someone who needs you. Se por acaso você desejar se lembrar de mim, faça uma boa ação ou palavra para alguém que precise de você. Então, veja que nos dois nós temos a partícula if, se. Então, é uma condição. Vamos grifar o que for correto agora. We use that kind of sentences when we talk about a real situations in the present. As when we. Nós usamos esse tipo de sentenças quando nós falamos sobre situações reais no presente. As when we, assim como quando. Express our wish or give instructions. Expressamos nossos desejos ou damos instruções. Ou talk about actions in progress. Ou quando falamos sobre ações em progresso, que estão acontecendo. Então, vocês vão sublinhar express our wish or give instructions. Expressar nossos desejos ou dar instruções. Como ele está fazendo aí nas frases, né? Dando instruções ou expressando desejos. The verb in the conditional clause, the one containing if, is used in the present or past. Os verbos nas formas condicionais que contêm if são usados no presente ou no passado. Present tense, né? No presente. While the verb in the main clause is used in the imperative. Quando eu tenho aí, if by chance you wish, se por acaso você desejar to remember me, do it with a kind deed. Desejar se lembrar de mim, faça isso com uma boa ação. Então, quando eu digo faça, eu estou falando no imperativo. Então, vocês vão marcar aí a segunda opção, vão sublinhar. 2. Now look at another type of conditional sentence. Agora veja um outro tipo de sentença condicional. Also taken from the text, também retirada do texto. And observe the sequence of verb tenses in the two parts of the sentence, the if clause and the main clause. E observe a sequência dos tempos verbais nas duas partes da sentença. Na if clause, aqui contém if, e na main clause, o restante da sentença. Then do the following activities in your notebook. Então faça as seguintes atividades no seu caderno. If you do all I have asked, I will live forever. Se você faz tudo o que eu... Ou melhor, se você fizer tudo o que eu pedi, I will live forever. Eu viverei para sempre. Então, quando eu falo nessa segunda parte aí, nós temos a if clause, que é
if you do all I have asked, é onde tem o if. E a main clause, que é a que vem depois da vírgula. I will live forever. Eu viverei para sempre. Então, se você fizer uma coisa no presente, vai acontecer alguma coisa no futuro. Letra A. Which part of the sentence refers to a condition? Que parte da sentença se refere a uma condição? Vai ser a parte da if clause, né? A primeira parte. If you do all I have asked. É só vocês responderem com essa primeira parte antes da vírgula. If you do all I have asked. Se você fizer tudo o que eu pedi. B. Which part of the sentence refers to the result of an action? Que parte da sentença se refere ao resultado da ação? Quando eu digo, se você fizer tudo o que eu pedi, I will live forever, o resultado vai ser I will live forever. Eu viverei para sempre. Então, essa letra B vai ser só o que tem depois da vírgula. I will live forever. E letra C. Is the situation described in the sentence about the present, future, or about the past? It is possible or impossible to happen. A situação descrita na sentença é sobre o presente e futuro ou sobre o passado? É possível ou impossível de acontecer? É sobre presente e futuro, né? Se você fizer uma coisa no presente, vai acontecer outra coisa no futuro. Então, pessoal, de forma geral, as conditional sentences, elas começam com o if e tem um resultado de uma ação. Ou de forma imperativa, quando eu dou um conselho e digo qual o resultado daquele conselho para você fazer aquilo. Ou quando eu digo que vai acontecer uma coisa se acontecer outra. Como é o caso que a gente acabou de ver aqui. 3. Choose the correct option to complete the statements below. Use your notebook for that. Escolha a opção correta para completar abaixo. This type of conditional sentence is called first conditional. Esse tipo de conditional sentence é chamado de primeira condicional. In the first conditional, the verb in the if clause is used in present. O verbo na if clause é usado no presente. Vocês grifam aí present. While the verb in main clause is used in the simple future, will more infinitive. Como a gente viu aí no 2. I will live forever. Isso aí é o simple future. Quando eu estou falando do futuro simples, eu uso o will antes do verbo. Então, isso eu viverei para sempre. Então, present e simple future will more infinitive. Esse foi o nosso encontro de hoje. A tarefa de vocês vai ser traduzir esses 3 trechos aqui da página 25 e responder o que tem abaixo dele, a B e a C, ok? Traduzir os 3 trechos aí de textos desses 3 pensadores e responder o que vem abaixo. O que vem abaixo vocês vão ligar da A para o número correspondente, ok?